Caríssimas senhoras, caríssimos senhores, meus irmãos da causa espírita, caros companheiros que nos seguem pela tvsei.com e pela rádio web Fraternidade, nossos votos de muita paz para todos. O grande antropólogo Taylor escreveu no seu livro Cultura Primitiva algo que nos chama a atenção, extraindo de todo o seu texto essa frase, para iniciarmos as nossas reflexões. Afirma Taylor que os requisitos básicos, os mais elementares, para que exista uma religião, é a constituição do pensamento em torno da existência de entidades espirituais. Não se pode pensar numa religião, segundo ele, sem que haja no seu bojo a presença dos espíritos. Enquanto o notável Huxley estabelece que, ao longo de suas pesquisas, das investigações que levou a cabo, pôde dar-se conta de que existem muitos povos sem Deus, sem a ideia de Deus, no sentido mais exato da palavra, mas que não existe um único povo em cuja estrutura psicossocial não haja espíritos. Na medida em que vamos trabalhando as ideias dos antropólogos, dos mitólogos, nos deparamos com a sua realidade observacional. Em toda parte existe a presença dos espíritos, mesmo em grupos que nada tenham que ver com as crenças cristãs, budistas, ou qualquer uma das crenças formalizadas por nossas sociedades, mas existirá a presença, o culto, o relacionamento com os espíritos. É graças a esse conjunto de informações que alcançamos o pensamento do etnólogo, mitólogo, Dr. Max Freedom Long. E Max Freedom Long, dentre os seus notáveis trabalhos investigativos, durante mais de um ano esteve trabalhando na Polinésia com as tribos caunas. Os caunas eram a representação de feiticeiros médicos. E ali então Max Freedom Long se deu conta da riqueza com que esses grupos trabalhavam, da interferência dos espíritos em suas ações,
e do valor que os caunas emprestavam a essa presença espiritual. Durante muito tempo percebeu cuidadosamente como se processavam as reuniões que os caunas realizavam com os espíritos. Faziam 2 lugares especiais. Uma oca, uma tenda, onde ficava o sensitivo, a sós, sobre uma esteira e nada mais dentro da tenda. E a outra tenda armada ao lado estava vazia. E depois de algum tempo em que os líderes espirituais da tribo determinavam, a tenda antes vazia era sacudida, era agitada de dentro para fora. Alguém que não estava ali aparecera ali e como que esmurrasse a lona, a palha que compunham a tenda. E logo da tenda antes vazia saía uma personagem que houvera pertencido ao grupo dos caunas, enquanto na outra continuava em estado de profundo transe o sensitivo cauna. Max Friedman Long observa tudo aquilo, tem a autoridade para fazer as anotações, os apontamentos, tem ensejo de dialogar com aquelas criaturas materializadas que saíam da tenda e que, para se desmaterializarem, voltavam à tenda. Novamente lá dentro se agitavam, e quando a tenda voltava à tranquilidade, e se haver ninguém mais havia em sua intimidade. O sensitivo, deitado na outra tenda, liberava de seus orifícios faciais uma substância branco-leitosa algumas vezes, pardo-leitosa outras vezes, que eles chamavam de uma forma muito peculiar. Chamavam de mana, aquela substância que emanava dos orifícios naturais do sensitivo. Friedman Long, através daquele período de trabalho com os Kauna, soube que o mana era uma força vital considerada por eles, força essa levada muito a sério, com uma certa veneração pelos Kaunas, e que significava a ponte de acesso ao contato com o mundo espiritual. Para os Kauna, o mana era como para nós outros a eletricidade, a força elétrica. E era dessa maneira que eles tratavam o mana. Para os Kaunas, o mana se distribuía em 3 estágios ou em 3 níveis. Consideravam a existência do mana de baixa voltagem, que poderíamos também interpretar como de baixa frequência elétrica,
E esse mana de baixa voltagem, conforme diziam, era vazado das formas básicas da natureza. Diziam que desde os minerais, dos cristais de minério, até o corpo humano, eles obtinham, com essas expressões naturais, o mana de baixa voltagem. Havia o mana de voltagem mediana, de média voltagem ou de média frequência, que eles afirmavam que era um produto que a mente traduzia, que a mente punha para fora ou fazia forjar-se no espaço. E o mana de alta frequência ou de alta voltagem, que era um produto decorrente da própria mente humana, mas que dava ao indivíduo a possibilidade dele penetrar o futuro e também de materializar ou de desmaterializar objetos, tanto na chegada desses objetos até eles, quanto na saída desses objetos, podiam aparecer ou desaparecer de acordo com o interesse. Desse modo, Freedom Long fez todos esses apontamentos, verificando que, segundo os Kaunas, há uma das modalidades de mana que representará o que nós ocidentais aprendemos a chamar de ectoplasma, com Charles Robert Richer, que deu nome a essa substância que sai da criatura médium. Por isso tem o nome de ecto, para fora. É um plasma para fora, é um plasma que sai. Desse modo, então, os Kaunas sabiam que essa substância, esse ectoplasma de Richer, esse mana, se pode obter de todas as formas naturais. E por causa disso, eles respeitavam todas as formas naturais, desde os minerais ao corpo humano, donde afirmavam podiam obter essas energias, esse recurso elétrico, essa força vital para a realização dos seus trabalhos, fundamentalmente de cura. Mas diziam os líderes Kauna a Freedom Long que eles conseguiam armazenar esse mana para que o utilizassem sempre que houvesse necessidade. Era uma tecnologia avançada para lidar-se com os fluidos psicoespirituais. Mas naturalmente que quando nos pautamos por esses trabalhos de Max Freedom Long, de Huxley, de Taylor e de vários outros pesquisadores da presença dos espíritos entre as comunidades mais antigas do mundo, nos damos conta de que em toda parte a relação com os espíritos era algo corriqueiro, fazia parte da vida comum desses grupos. Quando pensamos nos Apaches, nos Incas, nos Maias, nos Aztecas, quando pensamos nos australianos, em todos esses grupos que naturalmente aprenderam desde prístinos tempos a manter um relacionamento com o mundo espiritual, quando percebemos isto, não conseguimos soptar o interesse de fazer um relacionamento de todas essas coisas com o nosso conhecimento contemporâneo da doutrina espírita.
Exatamente porque quando pensamos nessa faculdade mediúnica que se expressa em todos os povos da terra, desde que o mundo é mundo, existe a relação da criatura encarnada com as outras desencarnadas, ou se quisermos, entre vivos e mortos. E dessa relação, tanto há surgido bênçãos, belezas, saúde e equilíbrio, como há surgido tragédias, guerras, aflições, enfermidades e morte. Então, desde sempre, a doutrina espírita nos vem trazendo a sua visão a respeito da realidade espiritual, porque Allan Kardec teve ensejo de indagar dos imortais em O Livro dos Espíritos o que eram os espíritos, ou o que era o espírito. E o Espírito de verdade lhe disse então que o espírito é o princípio inteligente do universo, é essa força que preenche todo o universo. Em toda parte, então, há espíritos, que é a base inteligente do universo. Mas o Livro dos Espíritos também nos faz perceber, a partir da pergunta 96 de Allan Kardec, dirigida aos imortais, que esses espíritos podem estar divididos, separados ou estruturados numa série de níveis, de classes ou de categorias. E certamente ele tomou a iniciativa de elaborar uma categorização dos espíritos, desde os espíritos imperfeitos, passando pelos espíritos bondosos, até chegar aos espíritos puros na primeira classe. Dessa forma, Allan Kardec desejava nos permitir visualizar que no mundo dos espíritos há uma quantidade imensa de espíritos em níveis os mais variados. E ele nos assevera em O Livro dos Espíritos que aquela classificação que ele fez era uma classificação relativa, nada tinha de absoluta, uma vez que o espírito que se acha numa classe não está exatamente nela. Ele tem um pé na classe anterior, outro pé na classe posterior, um pé na classe mais atrasada e outro na mais avançada do que aquela em que ele medeia temporariamente. Na medida em que se aprimora, ele se desprende da anterior e se vincula mais à posterior, na proporção em que cresce. Aprendemos com a doutrina espírita que, graças à existência dos espíritos e à existência de indivíduos que podem registrá-los num grau qualquer, surge no mundo essa faculdade inerente ao ser humano, que é a faculdade mediúnica. A doutrina espírita, então, sistematiza para nós aquilo que os povos primitivos praticavam, sem sistematização. Allan Kardec pretende que nós compreendamos o que são os espíritos, o que são os médiuns, o que é a mediunidade. Aliás, foi ele que passou a chamar os sensitivos de médiuns, evitando ligeiras ou graves confusões ideológicas, porque em todas as crenças do mundo antigo, esses indivíduos percipientes recebiam nomes muito próprios, de acordo com a religião a que pertenciam ou ao grupo social do qual faziam parte. É por isso que os sensitivos eram chamados na velha Índia de rishis, mas no velho Egito, ao norte da África, eram os hierofantes. Mas entre os hebreus,
Os sensitivos eram os profetas. Profetas na hebreia não era a arte de adivinhar, era a capacidade de mediunizar-se, era a capacidade de entrar em contato com o mundo espiritual. Mas achamos nas terras gregas, e por elas abraçadas, as figuras dos pitons, das pitonisas, como em Roma, além de pitons e pitonisas, por causa da cultura grega assimilada, em virtude da dominação dos romanos sobre os gregos. Encontramos ali então pitons, pitonisas, sibilas, arúspices, os vários indivíduos que, de acordo com a sua habilidade de fazer contato com o além, recebiam nomes muito especiais. Allan Kardec entendeu que nada de bruxos, de magos, de hierofantes, de sibilas, de pitons se comportaria bem no bojo da lucidez espírita. E então, como o Espiritismo entende esses indivíduos paranormais de maneira diferente de como os entendiam as religiões antigas, afirmou que para novas ideias, novos conceitos, são necessários novos termos. Ao verificar que esses sensitivos estavam entre as duas realidades, a realidade do mundo físico e a realidade do mundo extrafísico, verificando que esses estavam no meio dessas duas coisas, não equidistantes, mas entre essas duas coisas, tratou de chamá-los de médiuns, aqueles que estão no meio, aqueles que estão entre duas situações, duas realidades, dois continentes, o continente dos desencarnados, o continente dos encarnados. Então, toda pessoa que viaja nesse continente é médium. Existem aqueles que, segundo Kardec, numa definição ampla, são médiuns no sentido mais geral. Aqueles que sentem em graus ínfimos, esporadicamente, a intervenção do mundo espiritual. Se os médiuns estão entre duas realidades nessa escala, esses que têm mediunidade generalizada, que sentem parcamente, esporadicamente, em pequenas proporções, são aqueles que nesse meio se acham mais próximos do mundo corporal do que do mundo espiritual. Quanto mais o médium tem aberturas melhores e maiores para o mundo dos espíritos, ele então será o médium no contexto usual a que se refere Allan Kardec. Aqueles em quem a faculdade mediúnica tem uma expressividade, tem uma regularidade. E por causa disso, os primeiros poderiam até dizer que não são médiuns, quando comparados a esses outros em quem a faculdade tem uma representatividade. Graças a isso, então, a doutrina espírita nos vem trazendo a ideia conceitual da mediunidade na interpretação do Espírito de Verdade, da codificação espírita, para que pudéssemos e para que possamos melhor compreender essas coisas que todos nós sentimos em graus diversos. Há aquelas pessoas que sentem um arrepio de um lado do corpo, no alto da cabeça, no corpo inteiro. O coração dispara e elas ficam impressionadas.
mas o sentem em ocasiões muito especiais. Quando, por exemplo, se reúne a família nas noites de festas domésticas, no Natal, na virada do ano, num aniversário, ou diante de uma grande dor familiar, na desencarnação de um ente querido, ou numa convulsão social, uma chuva forte que destrua, um vendaval, um tsunami, um tremor de terras. Então as pessoas abaladas abrem a sua possibilidade de registros parapsíquicos, mas são esporádicos, porque ocorrem somente nessas circunstâncias. Então, Allan Kardec observa esses indivíduos que sentem em graus quaisquer a influência dos espíritos. Penso, dirão, que passou alguém perto de mim. Senti que havia alguém dentro do meu quarto. Esse abraço só pode ter sido minha mãe que me deu. Eu senti que meu pai estava próximo na hora que eu recebi o diploma. Eu senti que foi meu filho que me abraçou no meu aniversário. Coisas assim, esporádicas, não menos verdadeiras, mas esporádicas. No cotidiano as pessoas já não sentem nada. E esses graus se vão adensando até aqueles outros indivíduos que psicografam, que psicofonizam, que materializam, que têm a evidência clara, a clarividência, a clareaudiência, os fenômenos objetivos da mediunidade, os fenômenos subjetivos da mediunidade, mas em grau, tamanho, que podem ser verificados. Então, a doutrina espírita já nos vai permitindo enxergar isto com olhos melhores, com maior profundidade de vista. Mas prossegue o Espiritismo. Quando São Luís, diante de uma pergunta do codificador em O Livro dos Médiuns, lhe responde que a figura do médium é de pouca importância para o mundo espiritual. Muita gente, se não parar para pensar na razão dessa resposta, certamente fará beicinho, aborrecida com São Luís. Onde se viu? Eu sou a média principal do meu centro. O médio, e ele diz que a gente não tem. Não tem. Por uma razão muito simples, depois que os espíritos explicam. A mediunidade existe, como vimos, desde todos os tempos. Mas a mediunidade, segundo o Espiritismo, existe apenas o tempo em que existe o Espiritismo na Terra, como doutrina codificada. E vamos fechar 154 anos de codificação espírita no próximo mês de abril. O primeiro centro espírita do mundo, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, data de 153 anos, completados no último janeiro. E nós fazemos nossas tarefas mediúnicas em nossas casas espíritas, que corretamente ha surgido muito depois da Sociedade Espírita Parisiense. E nos perguntamos, antes de surgir na Terra a doutrina espírita, antes de surgir na Terra o primeiro centro espírita, como é que Jesus cuidava dos seus doentes? Como é que ele tratava seus obsidiados? Como é que Deus abençoava seus filhos? Como é? Então, embora a faculdade mediúnica tenha sido derramada sobre o mundo desde sempre, mas esses trabalhos regulares, essas reuniões sistematizadas de mediunidade,
não existiam. Antes do aparecimento da doutrina espírita, Jesus Cristo sempre atendeu ao seu rebanho, sem precisar de nós. Logo, essa figura médium é pouco significativa para o mundo espiritual. Por outro lado, consideramos que cada qual que seja médium, é médium em trabalho, em tarefas, no dia da sua reunião. Há pessoas que têm uma reunião mediúnica por semana, uma por quinzena, uma por mês. Há pessoas que têm 2 por semana. Mas, de qualquer maneira, passamos no centro espírita 1 hora, 1h30, estourando 2 horas cada vez em nossas sessões. Somos poucos os médiuns. E os poucos que somos, ainda padecemos de algumas enfermidades que nos perturbam a prática mediúnica. A vaidade, o orgulho, o temperamento difícil. Se nós estamos aborrecidos com o dirigente, a gente não vai mais. Passa um tempo sem ir. O médium A está aborrecido com o médium B na mesma sessão, onde ele quer falar com Jesus Cristo. Então nós ainda causamos problemas aos benfeitores espirituais, que para manter equilibrada a reunião, tem que nos isolar as vibrações. Mas os doentes do mundo inteiro existem todos os dias, 24 horas do dia. Se Jesus dependesse dos médiuns que ele trouxe para o Espiritismo, para atender a humanidade sofredora, a humanidade sofredora sofreria cada vez mais. Porque ainda não adquirimos, em tese, essa responsabilidade, esse compromisso de saber que quanto mais o balde vai à fonte, mais descedenta, diz o Espírito Emmanuel. Quanto mais regulares nós somos nas tarefas, quanto mais nos aplicamos no trabalho do bem, melhor médium nos tornamos, melhor instrumento do bem ficamos. Então, de fato, nós não somamos muito no trabalho de Jesus. Então, por que é que Ele nos fez assim médiuns? Nos permitiu reencarnar médiuns? Nos abriu esses canais mediúnicos? Qual a razão? Se a figura do médium não é tão importante para o mundo espiritual, pelas razões aventadas e outras. Não é Jesus Cristo que precisa dos médiuns. São os médiuns que necessitam de Jesus Cristo. Essa grande oficina do amor que Ele instalou na terra tem sempre vagas para os trainees morais que somos nós. Aquela teoria que a doutrina espírita nos explica, a sessão mediúnica nos ajuda a elaborar, a colocar em prática, dá-nos uma escolaridade moral, porque todas as entidades que se comunicam sofrendo ensinam-nos. Aqueles que choram porque fizeram abortos, estão nos dizendo para que não o façamos. Aqueles que se lamentam porque foram ladrões, assassinos, estão nos dizendo para que não trilhemos a mesma rota. Aqueles que estão desesperados porque se suicidaram, estão nos propondo não repetir seu gesto. De maneira indireta, todos os sofredores nos estão ensinando. E quando nos advém a misericórdia de um benfeitor espiritual, eles estão nos dizendo, estão nos ensinando os caminhos que deveremos trilhar para alcançar o que eles já alcançaram. Então, a reunião mediúnica é uma sala de aulas. Allan Kardec estabelece
a referência a essa reunião, dizendo que é um ser coletivo, é um todo formado por partes, em que cada parte oferece a sua contribuição ao trabalho geral. Por isso, se torna importante a mudança de olhar do médium espírita para a reunião espírita. Nós, de fato, não fazemos falta à reunião mediúnica, porque Cristo tem como atender aos necessitados na grande reunião do amor, no além. Mas nós é que perdemos a oportunidade de balsamizar-nos com as presenças espirituais benfeitoras, de aprendermos com as comunicações instrutivas, seja de sofredores, seja de benfeitores. Então, cabe a nós outros que militamos na seara espírita, passarmos a ter maior cuidado com a nossa vida mediúnica e não imaginarmos jamais que sem a nossa presença o Espiritismo acaba ou Jesus Cristo se aposenta. Naturalmente que temos que inverter a questão, porque não é o remédio que tem necessidade do doente, é sempre o doente que carece da medicação. E o Espiritismo traz para nós essa medicação observacional, essa medicação vivencial, para que aos poucos avancemos na rota que nos diz respeito, a rota da evolução. Aprendemos mais com os espíritos e com o Espiritismo, porque Allan Kardec indaga se a faculdade mediúnica guarda relação com o desenvolvimento moral, ou se o desenvolvimento mediúnico tem a ver com o desenvolvimento moral. E o Espírito de Verdade lhe assevera que não. A faculdade propriamente dita se enraiza, se radica no organismo, em nosso sistema neurológico, por meio do qual a nossa faculdade psíquica pode se exteriorizar graças à nossa rede neuropsíquica. O médium pode ter uma excelente faculdade, mas dedicá-la ao mal, dedicá-la à sombra, dedicada à crueldade. Por isso, achamos os médiuns da nação, da magia negra, achamos os médiuns da velha Goécia grega, os médiuns da missa a Satã, todos envolvidos na prática sanguinária de uma relação com desencarnados infelizes. E encontramos os médiuns venerandos do amor, aqueles que estão voltados para a luz superior, para as leis de Deus, para o amor do Cristo, quando são cristãos. É por isto que achamos na terra criaturas tão devotadas ao amor e ao bem, via mediunidade, enquanto há outras igualmente médiuns, dedicadas ao mal, que repercute sempre contra o próprio médium. Como comparar o médium Adolfo Hitler, que era tomado muitas vezes por entidades venazes, cruéis, e ele se debatia em transes terríveis. E quando voltava do transe, tinha inspiração mais perniciosa ainda do que ele deveria fazer contra seu semelhante. Como comparar esse médium com a mediunidade luminosa de Chico Xavier? Renunciando a tudo, aprendendo a amar a todos, tornando-se
um marco nessas estradas aturdidas da terra por onde todos temos que trilhar. Como comparar essa faculdade mediúnica do Führer com a outra faculdade mediúnica do homem chamado amor? Então, a faculdade mediúnica não depende da moralidade, nos ensina o Espiritismo, mas a orientação que se lhe dá, o uso que dela se faz, isso sim dependerá da condição moral do sensitivo, do médium. Quanto mais desenvolvido moralmente, melhores obras o médium realiza com a sua percepção, com a sua canalidade, diriam os americanos, tornando-se médium do bem, channel do bem. Dessa forma, a ideia americana é perfeita, a ideia de um canal por onde as mensagens passam. E porque passam por determinado canal, que tem sua densidade, temperatura, tem seus odores morais, a mensagem sai do outro lado com as características desse canal pelo qual atravessou. É muito complicado quando encontramos pessoas viciosas, muitas vezes com viciações muito graves, com perversões graves, afirmando serem médiuns de entidades luminosas. Encontramos indivíduos médiuns cometendo crimes morais de grande porte, mas não se pejam de receber a Jesus, a Maria Santíssima. A grande vítima deles é Dr. Bezerra de Menezes. Em todo lugar, Bezerra de Menezes está tomando cachaçinha com ele, chopinho com ele, ajudando a vestir a roupa, dizendo que ônibus que ele deve tomar, porque são de fato almas aventureiras. A doutrina espírita nos mostra que os espíritos se vinculam aos médiuns por sintonia, por afinidade moral. Mas Kardec deseja saber se em alguma circunstância um espírito benfeitor pode se valer de um médium atormentado para transmitir uma boa mensagem. E o bom senso do Espiritismo nos diz que pode. Numa emergência, um benfeitor deseja traduzir para alguém uma mensagem positiva, se vale do médium que tem à sua disposição, mas não com regularidade. Numa emergência. Mas logo que apareça um outro de melhores disposições morais, é compreensível que o benfeitor troque para o outro. Imaginemos alguém que precisasse de um secretário executivo, de uma secretária executiva, entre alguém que fosse tartamudo e outro que falasse idiomas. Certamente o empresário, o empregador, contrataria esse último pelas habilidades de que dispõe, que ajudariam em muito o seu trabalho. A doutrina espírita nos leva sempre a ajuizar, a avaliar, a desenvolver o nosso bom senso na observação da mediunidade, para que, como dirá a juventude, não tenhamos que pagar mico, dizendo que estamos recebendo entidades que mesmo quem não seja espírita, ao nos olhar, dará aquele risinho de canto de boca e fará aquele muxoxo. Minha velha avó dizia em casos assim: vontade também consola. Tem muita gente que teria vontade de receber os grandes espíritos, as grandes entidades, mas não se torna pouco a pouco uma alma grandiosa também, vai perdendo ensejo,
porque a cada um é dado conforme suas obras, assinalou o homem de Nazaré. O Espiritismo nos vai fazendo compreender que não existe um bom médium longe do bom indivíduo. É muito difícil podermos admitir que possa haver um médium equilibrado no indivíduo desequilibrado. Quantos dentre nós carregamos nossos vícios que não temos nenhuma vontade de deixar? Quantos apagam seu cigarro na porta do centro e quando sai da sessão e vão jantar e não perdem o ensejo do seu alcoólico? E não perdem o seu aperitivo de jeito nenhum. E quando alguém lhe fala, é porque esse alguém é fanático. Onde se viu? Ele não é bêbado, ele não é alcoólatra, ele só bebe socialmente. Não admite nunca que é um alcoólatra social. Então nós encontramos todos esses tipos de criaturas no trabalho da mediunidade. Mas achamos aqueles que tem uma esposa em casa e algumas por aí, em cada esquina, em cada porto, ou um marido em casa e alguns colegas de trabalho, do clube, para distração, nas horas vagas, mas todo mundo médium, como se ao segurar a cabeça e o cotovelo sobre a mesa, todas as nossas incorreções estivessem perdoadas pela vida. Então achamo-nos diante de tantos dramas pessoais que não nos permitem maior abertura dos canais mediúnicos para que filtremos as estrelas, simbolizadas como Allan Kardec escreveu, como o Espírito de Verdade escreveu na abertura do Evangelho segundo o Espiritismo. Filtrar as estrelas cadentes, essas falanges de espíritos nobres, porque para filtrá-las, nós precisamos nos tornar pouco a pouco enobrecidos também, lutando sim, com as nossas imperfeições, como bem situa Allan Kardec. Não é necessário que sejamos almas puras, espíritos puros, para que os benfeitores se aproximem de nós. Mas, quanto melhor criaturas sejamos, maiores afinidades morais criamos com esses espíritos luminares. É um esforço que nos cabe a nós. Quantas são as criaturas médiuns, não no mundo afora, no movimento espírita, que não têm noção de como é que podem fazer para dialogarem com seus guias espirituais. E porque não sabem, elas estão sempre ocupando os guias espirituais dos outros. Quando encontramos com Divaldo, pede a Joana. Se já não fosse difícil cuidar de um médium só, médium baiano é difícil de cuidar, por causa do idioma. Então, naturalmente, quando nós pedimos ao Divaldo que peça a Joana, nós estamos multiplicando o trabalho de Joana. E eu pergunto sempre, quando alguém me pede que eu peça ao Camilo, eu digo, e o seu guia está de férias? Porque as pessoas dão férias ao seu guia e ocupam os dos outros. Ah, mas eu não consigo falar com o meu guia, mas também não pode. Com um tabaco desse entre os dedos, com a cabeça cheia de goró, assistindo a filme pornográfico todos os dias, e enchendo a mente de barulho, não tem condição. Porque nós fazemos barulho o tempo inteiro. Basta observarmos que não paramos de falar na sociedade. Se a gente está no emprego, se a gente está na rua, se a gente está em casa, a gente fala o tempo inteiro. Não faz silêncio mental hora nenhuma. E quando não tem ninguém para falar, a gente liga o celular e chama alguém para falar com alguém.
E quando as pessoas que a gente chamou no celular também não atendem, a gente enfia nos ouvidos o MP3. Então estamos o tempo inteiro com a cabeça barulhenta, mas para ouvirmos a voz das estrelas, é necessário fazer silêncio interior. Divaldo Franco conta-nos de uma visita no além que ele foi fazer a um desencarnado recente. Joana de Ângeles o levou. E todos entraram silenciosos, e ele também. E Joana se volta para ele e diz, silêncio. E ele achou que ela estivesse doida, porque ele já estava silencioso. A boca. Mas o silêncio que faz barulho no além é o da cabeça, é o da mente. Quantas vezes chegamos em centros espíritas em que a sessão vai começar e a mediunzada está num papo federal. E é a moda, e é o frio, e é a roupa, e é o salário, e é o trânsito, e é a guerra, e é a tsunami. E dali a pouco o dirigente bate a sinetinha, que a outra hipocrisia cai entre nós. E todo mundo fica quieto, a boca. Mas aqueles assuntos todos que a gente estava comentando, será que eles desaparecem da cabeça? Então a reunião leva tempo enorme, sem que um único médium dê passividade. Porque primeiro temos que voltar ao nível zero, que nem sempre conseguimos. Aquela cabeça excitada de momentos antes, não permite que agora, porque nós calamos a boca e fechamos os olhos, possamos fazer ponte com os imortais. Começamos a sentir que tudo aquilo que a gente estava falando continua fervilhando em nossa cabeça, com suas imagens, fortes ou não, continua tudo aquilo embaralhando os nossos pensamentos. A gente quer orar, começa o Pai Nosso, já não sabe onde é que o Pai estava mesmo, porque o pensamento se embaralha com as outras coisas que a gente estava pensando. E quando termina o trabalho, aqueles que ainda dizem, a reunião hoje estava pesada, não consegui receber nada. Ainda não nos demos conta da nossa responsabilidade junto à mediunidade. Não era a reunião que estava pesada, era a cabeça atulhada de coisas que não eram compatíveis com o gênero do trabalho. A proposta de Allan Kardec em O Livro dos Médiuns para a reunião mediúnica é de silêncio e comunhão de pensamentos. É por isso que a nossa proposta espírita, a proposta da nossa doutrina espírita, é a de que façamos silêncio. Os budistas diriam, não pensar. O não pensar é a concentração, que a gente ainda não consegue fazer. A nossa mente salta como um mono louco, de uma ideia para outra, e a reunião está correndo, e a reunião está correndo, e será que meu filho já voltou da escola? E será que eu desliguei o fogão? Mas será, e amanhã, será que eu vou conseguir chegar ao médico? Será? A gente está na sessão mediúnica, mas fisicamente, o mental está fora. E é por isto que nós encontramos os centros espíritas em geral, com 2, 3, 10, 15 sessões mediúnicas. E cada dia os médiuns estão mais aparvalhados, mais atormentados. Conversamos com eles, são mais desequilibrados do que antes. Não dá para entender se a mediunidade, segundo o Espiritismo, é uma escola para que a gente aprenda e cresça, se desenvolva. Jesus permitiu que nós tivéssemos acesso ao mundo dos espíritos, para que primeiro pudéssemos ter a certeza desse mundo normal, primitivo, de onde nós todos proviemos para a terra, e para onde todos nós retornaremos depois do corpo físico. A partir do momento em que os médiuns rasgaram as cortinas
do mundo espiritual. Esse céu que se abriu, conforme a canção o disse, e nunca mais se fechou com a chegada do Espiritismo à Terra, certamente é para que nós aprendamos que enquanto estivermos aqui, vale a pena fazermos as coisas como devem as coisas ser feitas, porque voltaremos para casa e será importante apresentar a quem nos espera o boletim com médias azuis. Será tão importante. Mas também, uma vez que nós conseguimos acesso a esse céu, a esse mundo espiritual, a divindade nos permite colocar esse contato, esse acesso a serviço do bem. Já que os médiuns levam os recados da terra para o mundo além e voltam com as respostas do mundo além para a terra, voltam com as receitas medicamentosas para o corpo físico e para a vida moral. Os médiuns receitistas, os médiuns curadores, são aproveitados pelos farmacêuticos, bioquímicos, médicos, que estão no além desejosos de prestar serviço e se valem desse channel, desse canal, para trazer à Terra a sua contribuição, tanto quanto as leis de causa e efeito permitem. Aqueles que foram beletristas, que se especializaram na arte do pensamento, quando na Terra, em chegando ao além e encontrando um canal apropriado, começam a verter a sua experiência, a sua contribuição literária, para sensibilizar as almas que estão reencarnadas na Terra, dizendo-lhes com palavras suaves ou fortes a respeito dos nossos compromissos com a vida. A mediunidade, segundo o Espiritismo, é de suma importância. Para o Espiritismo, não importa tanto receber espíritos. Os bêbados nas ruas, nos bares, também são passíveis de os receber, porque eles fazem com a alcoolomania o chamado transe etílico, ou transe alcoólico, e passam a sintonizar com entidades que estão naquela sintonia. Por isso encontramos criaturas ébrias caminhando pelas ruas e falando a êxamo. E para a pessoa que não entende dirá: está doido, está falando sozinho. Não, ele se dirige às entidades que vê e que ouve, ou que vê ou que ouve. Em outros momentos, eles travam lutas corporais com o ar. E quem passa por perto gargalha dele: está maluco. Com quem que ele está brigando? Com as entidades que zombam deles. E eles avançam e golpeiam o ar. Receber espírito, ter mediunidade, então, não é o suprassumo para o Espiritismo. Os indivíduos que se encharcam de cocaína, de LSD, fazem as suas viagens. Aqueles que se valem da ayahuasca e tomam chá do santo daime, fazem transes químicos depois da sua ingestão. Logo, receber espíritos é banal. Para o Espiritismo, o mais importante é o que os médiuns estão fazendo dessas comunicações. Que tipo de aprendizados estão recolhendo dessas manifestações. Então, a proposta da mediunidade segundo o Espiritismo é uma proposta de lucidez, de equilíbrio. A grande fenomenologia que o Espiritismo espera de nós escreveu o Espírito Viana de Carvalho pelas mãos de Divaldo Franco. O maior fenômeno que o Cristo espera de nós é o fenômeno da nossa transformação íntima,
ético-moral. É o nosso crescimento diante de tantas informações que nos vão chegando. É por isso, então, que quando pensamos nos Kaunas e na sua tecnologia mediúnica, que chegava ao ponto de que eles pudessem armazenar aquela força vital, como se tivessem um acumulador elétrico, retendo ali elementos capazes de servir à prática do bem, logo mais, já que quase sempre se dedicavam à cura das enfermidades. Os Kaunas, vale repetir, eram assim chamados os feiticeiros médicos. Então, esses fluidos eram usados em suas tarefas de atender aos enfermos. A doutrina espírita nos chama a atenção para a nossa necessidade de renovação. E ao nos descrever o mundo superior, o que é possível fazer-se com o médium, para que ele consiga filtrar as estrelas, para que ele seja um médium com Jesus. Percebemos que a entidade espiritual se aproxima dele com interesse em comunicar-se, dirige-lhe a sua vontade e apelo, no dizer do Espírito André Luiz, e cabe ao médium expressar sua vontade e resposta, se ele deseja ou não dar sequência àquele processo. O Espiritismo, ao nos ensinar isto, nos diz que nenhum médium é joguete de espírito nenhum, se não quiser, salvo os casos da ignorância e da obsessão. Nenhum médium é obrigado a fazer isso ou a fazer aquilo para espírito nenhum. Daí, é importante que o médium sintonizado com o bem adira a proposta, aceite a proposta, devidamente ajustado em sua mente. Percebe o envolvimento da entidade espiritual. As suas ideias começam a ser visitadas por ideias estranhas às suas. E as suas próprias ideias, quando compatíveis com a do comunicante, ganham um incremento. Em cima daquilo que ele pensava, ele pensa coisa mais alta, ele desenvolve outras imagens e se dá conta de que ele está envolvido por esse campo inspirativo, por este campo eletromagnético gerado pela mente do desencarnado sobre si. O nosso sistema nervoso, então, se excita, se ativa. O médium sente pela mudança de espaço fluídico um arrepio que lhe toma o corpo. Nisso, em razão desses fluidos, desse circuito eletromagnético no qual está envolvido o sistema nervoso ativado, as adrenais, as suprarrenais, derramam sobre a corrente sanguínea a adrenalina, que passa a correr pelo corpo, e por causa disso o coração dispara. Os médiuns registram em si um processo de taquicardia, na maior parte das vezes. A modalidade medianímica em que ocorre o reverso, a bradicardia, diminui-se o pulso cardíaco, como é o caso dos efeitos físicos. Mas na mediunidade inteligente ou intelectual, o médium sente o coração disparar, taquicárdico, o cérebro pulsa, e o sangue que é levado a alimentar a glândula pineal, que se dilata, se abre, como se fosse, na linguagem de André Luiz, um lótus de 1000 pétalas, emite
para o espaço. Qualquer entidade que esteja ao redor sabe que aquele médium está em estado de transe, porque o sangue em grande quantidade é chamado a irrigar o cérebro, a máquina da mediunidade, a máquina orgânica da mediunidade. Toda a periferia do corpo perde calor. O médium passa a sofrer um colapso periférico. Está gelado por fora, está frio por fora, o coração pulsa, a mente lateja, e ele passa a falar com uma inflexão que não era a sua. Um homem manifestado por uma alma feminina. Ele terá os trejeitos, o linguajar, a emotividade feminina. Uma mulher tomada por um espírito de psiquismo masculino, ela expressará no gestual, no linguajar, nos trejeitos, a figura masculina que se utiliza do seu campo mental. Em virtude desse colapso periférico e dessa adrenalina que circula no sangue, o médium sofre uma hipersudorese, transpira em bagas, e certamente o fenômeno se passa com todas essas intercorrências biopsíquicas. A interferência de uma mente estranha sobre a nossa, somam-se as ondas mentais, as nossas ondas com as ondas do visitante espiritual. E é por isso que o nosso organismo, temporariamente, não é governado por nós, é governado por nós, eu e ele. Daí então, nós sentirmos coisas que no nosso estado comum não sentiríamos. A mente se nos dilata e passamos a perceber, enquanto a entidade se comunica, escrevendo ou falando, a mente passa a registrar psicometricamente o que está acontecendo ao redor. Na sala ou fora da sala, o médium registra que o ambiente físico desapareceu. As paredes desapareceram. Ele está num hiperespaço, que não é o espaço físico onde seu corpo se encontra. A mente explode fora daquela contingência. O perispírito do médium armazena esses recursos para forjar o equilíbrio e a saúde de que necessita. Quantas e quantas vezes o mundo espiritual prepara a fim de se comunique através daquele médium A, um espírito que tem tormentos similares aos do médium A. E quando esse espírito se vincula e através do médium põe para fora a sua dor, o seu conflito, o seu desespero e chora, o médium chora junto. Enquanto o esclarecedor dialoga com o espírito através do médium, esclarecendo o espírito, esclarece também ao médium. E quando o espírito se vai, aliviado das suas tensões, de suas frustrações, de suas dores, também o médium está distensionado de suas aflições, de suas dores. O que nos faz recordar de Francisco: é dando que se recebe. Quantas pessoas nos perguntam: meu irmão, eu acho que deve haver algum problema com a minha mediunidade. Eu só recebo sofredor. Não, então não há problema nenhum. O grande problema é quando a gente só recebe benfeitor. Alguma coisa está errada. Foi Jesus que disse que quem precisa de médico é o doente. Se o benfeitor ocupa todo o tempo o lugar do doente, ele é um obsessor, querendo se passar por benfeitor. Eles vêm no momento azado, na hora devida, sem ocupar o espaço do socorro ao sofredor. Quem
através da mediunidade, cria esse espaço psíquico para atender a sofredores, torna-se credor no mundo espiritual, angaria mérito, porque não é fácil dar atenção, socorrer a sofredores. Então, quem o faz é meritoso, é meritório. E quando nós recebemos benfeitores, por causa da dificuldade que eles têm de vencer as barreiras psíquicas nossas, as dificuldades espaciais nossas, para dar por nós uma manifestação, nós ficamos devedores deles, devedores dessa misericórdia, e precisaremos então trabalhar mais para quitar essa dívida. Alguém me perguntou em minha cidade: irmão Raul, eu queria que o senhor perguntasse ao irmão Camilo, por que é que eu não consigo receber obsessor? Eu só recebo guias. É uma mediunidade especial que eu tenho. E eu olhei aquela criatura, fui tomado por uma piedade. E ela me disse, enfatizando: pergunte ao irmão Camilo. Como o Camilo estava perto, eu não precisei perguntar para ele. E ele me disse: silencie, meu filho, deixe o tempo passar. E passou-se o tempo, 1 ano depois, eu a encontrei num dos eventos espíritas. E ela me disse: ah, você não me deu a resposta que eu pedi. Ela não tinha esquecido. O tinhoso é terrível, tem uma memória maravilhosa. Você não me deu a resposta que eu pedi, mas eu já sei. E eu disse: ah, que bom que a senhora já sabe. Eu tenho essa mediunidade porque eu herdei de minha avó. Minha avó só recebia guias. Então agora eu é que só recebo guias. E como era dessas pessoas que se afirmavam espíritas de carteirinha, o que é que eu iria lhe dizer? Faltava a leitura de O Livro dos Médiuns. Faltava a reflexão de bom senso em torno do Livro dos Espíritos. Faltava. E há muita gente assim, só recebe mentor, mas não se conforma mais de receber Zé da Silva. Já tem mentor de outro planeta, mentor de outras galáxias. E as pessoas me perguntam com uma ingenuidade: o que o senhor acha? Meu guia é de outra galáxia. Eu digo: ai, peça por ele, peça por nós a ele. Porque chega um ponto que a gente não tem o que dizer. As pessoas gostam do engodo, gostam do engano. Isso lhes dá algum charme, algum glamour. E chegamos num ponto, e eu lhes digo: que Deus abençoe. Aprendi com o Chico Xavier. Porque se eu digo pense bem, não é bem assim, você está duvidando da minha mediunidade? E eu não posso duvidar. Então eu deixo que ela dê conta da sua administração, como propôs Jesus, de acordo com o Evangelho de Lucas. É importante que entendamos que a mediunidade é uma virtude da humanidade. Mas, segundo o Espiritismo, ela pode se converter numa arma terrível, se estiver em mãos ineptas, se for dirigida por caracteres equivocados e maus. É por essa razão que, quando refletimos nesta noite em torno da mediunidade do Espiritismo, pensamos nesses médiuns grandiosos que muita gente sequer conheceu pelo mundo afora. No Brasil, pouca gente possivelmente tenha ouvido falar de Fernando Lacerda em Portugal. Pouca gente deve ter ouvido falar de Lenora Piper nos Estados Unidos, considerada a maior psicógrafa do século XIX. Pouca gente deve ter ouvido falar
de Olímpio Gifone, no Rio de Janeiro, de Olímpia Belém, no Rio de Janeiro. Pouca gente deve ter tido acesso aos trabalhos de Zilda Gama, de Além Paraíba, nas Minas Gerais. Mas é compreensível que muitos já tenham ouvido falar de Ivone do Amaral Pereira, de Chico Xavier, de Madame de Perrance. Muita gente não tem maiores dados sobre Daniel Douglas Home, na Escócia. Pouca gente teve notícias de Mirabelle, ítalo-brasileiro, em São Paulo, de Francisco Peixoto Lins, cearense, radicado no estado do Rio de Janeiro, onde desencarnou. Pouca gente ouviu falar da mediunidade de Dona Maria Modesto Cravo, no Triângulo Mineiro, de Eurípides Barçanufo. Pouca gente. Então, aí estão os médiuns, nesta atualidade abençoada. Acompanhamos hoje uma loa fraterna ao médium Divaldo Pereira Franco. Temos contato com ele, ouvimos por meio dele as vozes imortais, mas também por meio de Sueli Schubert, que na sua simplicidade, desde jovem, servindo de instrumento aos imortais, na desobsessão, atendendo aos sofredores, recebendo os sofredores. Nos lembramos de Julinho Grande Ribeiro, de Cachoeiro de Itapimirim, no Espírito Santo, médium de 1001 facetas, já desencarnado. Os médiuns que resolveram filtrar as estrelas para que as noites de nossa agonia terrestre fossem menos ásperas, sejam menos agras, para que a caligem dessa noite moral do mundo não nos abata o bom ânimo e nos ajude a crescer. Quando cheguei a primeira vez nesta cidade curitibana, tive a oportunidade de conhecer ao médium que desvelou aqui nesta cidade a presença de um dos nossos benfeitores, senhor Hugo Marçal. Cheguei à casa onde me hospedaria da família Ajus. E ele lá estava, atendendo a uma jovem senhora. Fomos apresentados naquele momento. E ao nos dirigirmos à mesa do almoço, ele a mim perguntou, eu estava acompanhado de um jovem amigo da minha cidade, e ele me perguntou: Raul é seu nome? Eu digo: sim, é Raul Teixeira. E ele me perguntou: e quem é doutor March? E eu olhei. E em rápidas palavras disse-lhe quem era doutor March. E ele me descreveu o espírito perfeitamente. Ele está acompanhando a sua viagem. Mas eu cheguei aqui a Curitiba num mês de julho, férias escolares. Mas no mês de fevereiro anterior, férias escolares, eu tinha estado na Mansão do Caminho visitando a Divaldo. E ele me convidou para uma das cidades da Grande Salvador, onde ele proferiria palestra. E fomos à cidade de Mata de São João. E à tarde, depois de sua fala, durante um café, ele do lado de dentro da casa, eu do lado de fora, na mesma janela, e ele me pergunta a queima-roupa: Raul, quem é doutor March? A mesma pergunta, com a mesma entonação.
Rapidamente delineei Dr. Marsh, e ele me disse: ontem à noite, tinha sido sábado, quando você falava no centro, ele o inspirava e pediu que eu lhe dissesse que está sim ajudando ao seu trabalho junto à juventude. Naquela época, eu era orientador de mocidade espírita na casa espírita em que frequentava, e tinha angústia de, por ser muito jovem, lidando com outros jovens, eu não conseguisse ser-lhes útil, passar-lhes a experiência que eu ainda não tinha. Então eu pedi ao Dr. Marsh, benfeitor de nossa cidade, de nossa região, chamado Bezerra de Menezes de Niterói, pela vida de pobreza na medicina, pelo socorro aos sofredores de todos os quilates. Então eu pedi a ele, porque algumas vezes eu registrara, pedira que me ajudasse, mas eu não lhe ouvi a resposta. Em Salvador, na Bahia, Dr. Guilherme Taylor Marsh, o médico dos pobres de Niterói, por meio da mediunidade de Divaldo, me veio dizer que estava assim, me ajudando no trabalho com os jovens. Quantas bênçãos! Em outra ocasião, cheguei à Mansão do Caminho, sofrendo de uma úlcera terrível gastrointestinal. Muito moço, muito jovem, o médico me dera uma dieta que era para me matar, porque eu só podia comer chuchu cozido, arroz, papa e carne 3 vezes moída. Moía de novo, moía de novo. E eu disse: ai, ele quer me matar. Mas como a dor era demasiada, eu me submeti e naturalmente fui emagrecendo, comendo pouco e aquelas coisas que não nutriam, eu fui emagrecendo. E quando eu cheguei na Mansão do Caminho, e Divaldo me abriu a porta e me olhou assim cadavérico, ele me perguntou: o que é que você tem? Digo: fome. E então eu vou pedir uma orientação aos nossos amigos. E na reunião da noite, Dr. Bezerra de Menezes me orientou uma medicação homeopática e disse-me que eu deveria comer de tudo. Imagina os senhores, eu na Bahia, comendo de tudo, para eu evitar as frituras e os condimentos. E assim eu fiz, me atraquei na comida baiana, que até o senhor do Bonfim ficou condoído de mim. E 9 meses depois, eu estava são com a receita. Mas nesse ínterim, entre a visita de Valdo e a vinda a Curitiba, depois da úlcera, eu passei por Uberaba, aproveitava meus períodos de férias para visitar os médiuns queridos e os amigos médiuns queridos. E estando junto de Chico Xavier, eu não perdi tempo. Tomei de uma folha de papel que estava sobre a mesa e escrevi: Raul Teixeira, presente. E mandei junto. Vamos lá. De repente alguém quer me dizer alguma coisa pelas mãos de Chico. E quando terminou a reunião, que os seus auxiliares começaram a distribuir as folhas, Raul Teixeira, era eu. E havia uma mensagem de Dr. Bezerra de Menezes de 3 a 4 linhas. Como sempre, estamos tratando da sua saúde. Ele me dera a receita lá em Salvador, e em Uberaba confirmara: tome agora, e me receitou um antiácido alopático. Eu não podia ter dúvidas. O antiácido era para o estômago. Ele já tinha me mandado tomar a homeopatia. Agora o antiácido para dar sequência ao tratamento. Não tenho dúvidas. Quando cheguei a voltar de Curitiba ao Espírito Santo, fui visitar o nosso saudoso amigo
Júlio Grande Ribeiro, médium de efeitos físicos, de efeitos intelectuais, muito amigo nosso. E ele me convidou para, depois da palestra, na madrugada de sábado para domingo, ficar para uma pequena reunião de orações que ele iria fazer com os companheiros do centro, onde havia fenômenos de ectoplasmia, com que os espíritos tratavam a saúde de muitas pessoas convidadas. E eu lá estava. E o Julinho não sabia da minha úlcera, da mensagem do Dr. Bezerra, por Divaldo, por Chico. E eu estava lá sentado, quando ia ao quarto tomava meu remedinho, e quando os espíritos se manifestaram pela voz direta, materializados, e um deles chegou diante de mim e disse-me: vou lhe aplicar um passe. E ele abriu a minha camisa. Posso subir nos seus pés? Eu olhei aquele brutamonte daquele homem, era o espírito José Grosso. E eu digo: como é que eu vou negar para o espírito? Suba, meu irmão. E com as suas botas ele pisou nos meus sapatos. Eu senti o peso dele levantar-se e o peso desapareceu. Ele continuou me aplicando passes, eu me agarrei às suas pernas, já que ele estava de pé em cima dos meus pés, mas não havia peso. Uma das coisas tratadas no livro dos médiuns, a supressão do peso dos corpos. Contei isso a Divaldo Franco à época, e escrevi um artigo para a revista Presença Espírita. Era uma experiência notável. À época eu era estudante de física, e saber que aquele homem enorme pisara sobre mim, sobre meus pés, e o peso desapareceu. Primeiro ele deixou eu sentir e depois não senti mais nada. Parecia um corpo de papel. E uma voz que falava: a mediunidade com Jesus. A mediunidade, segundo o Espiritismo, nos vai auxiliando passo a passo a vencer as nossas lidas, as nossas lutas. Por causa disto, é que nesta noite queremos homenagear ao maior médium que nós conhecemos. Aquele que foi chamado médium de Deus. Homenagear ao nosso Jesus amado, pela oportunidade que nos vem dando. São chamados à mediunidade jovens, que nem sempre aceitam, porque estão atrás de outros interesses. Afirmam que querem gozar a vida, quando em verdade estão antecipando a morte. São chamadas pessoas maduras, que alegam não poder porque estão criando filhos. Tem mulher, tem marido, tem filhos. O erro é de Deus, que lhes deu espiritismo, mulher e filhos. Mas há outros que são chamados para a mediunidade na idade avançada dos anos. Eu já não tenho saúde para isso não. Eu já não tenho jeito para isso não. Então o erro é da divindade, que deixou a mediunidade eclodir numa pessoa que já não tinha condição para isto. E vamos perdendo a oportunidade. E nos lembramos de Jesus. Vem hoje trabalhar na vinha do Senhor. O filho que disse: eu vou, acabou não indo. Aquele que disse: eu não irei, refletiu, pensou e foi. A parábola dos dois filhos, mostrando a nossa rebeldia, a nossa infidelidade ao compromisso assumido no além. Quando o Espírito André Luiz nos escreveu Os Mensageiros, nos vai apresentando os casos variados daqueles que prometeram mundos e fundos no além, mas aqui na terra, com a quentura do corpo físico, no meio do axé, do samba, da chula, da churrascada, da bebedeira, do carnaval, do futebol, parece que tudo começa e acaba aqui,
nos esquecemos de que estamos aqui com um corpo emprestado, porque não nos pertence. A qualquer momento teremos que o devolver. Nos esquecemos que chegamos aqui num berço emprestado, porque nada do que nós temos levaremos. O que levaremos é o que nós somos. A mediunidade nos vai chamando a atenção. E é por isto que, ao evocarmos nesta oportunidade os trabalhos de Tyler, investigando a crença nos espíritos, de Huxley, na mesma tarefa de Max Freedom Long, tendo trabalho notável junto aos Kaunas da Polinésia, para que possamos valorizar Allan Kardec no seu trabalho hercúleo, ao longo de 15 anos, no contato com os imortais, para deixar-nos esse vademecum, esse roteiro de luz, de vida, para que cada qual de nós, médium em geral, aqueles que sentem num grau qualquer, ou aqueles que são chamados à liça do compromisso com a mediunidade, possamos nos dar as mãos e olhar este mundo atormentado de necessidades, honusto de dores, olharmos os olhos dos nossos irmãos encharcados de lágrimas, sem compreender a morte, sem conseguir superar as dores, as mágoas, as agrestias do caminho, as vicissitudes da vida corporal. Nós nos sensibilizamos e voltamos ao coração do grande médium de Deus para pedir-lhe que nos abençoe, para que não se afaste de nós, para que se apiade das nossas carências e mazelas. E por isso então lhe dizemos: vem, Jesus, celeste amigo, vem, vem até nós trazer-nos a tua paz, porque só tu és, Senhor, o nosso abrigo, abrigo que venturas mil nos traz. Vem, ó meigo nazareno, este mundo de dores, de miséria, de horrores consolar. Vem com teu olhar sereno toda a nossa terra iluminar. Vem afastar do mundo a guerra, esse chacal de goelas abertas devorador, que por onde passa vai destruindo tudo que encontra pela terra, espalhando luto, espargindo dor. Por onde passamos, Senhor, ouvimos os gemidos de aflição, e pela sequia dos tempos percebemos que já não há mais primaveras, enquanto milhares de crianças, de idosos, de enfermos pedem pão. Aqueles que os deveriam providenciar se engalfinham como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os nossos caminhos. Vem, Senhor, vem iluminar os nossos corações, exterminar a dor e fazer silenciar o tilintar das baionetas, o assovio dos mísseis, a boca miserável dos canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, vem iluminar as nossas consciências, vem fazer feliz o nosso mundo. Vem, Senhor, vem, Senhor. Muito obrigado, senhores.